Deixe-me explicar como antes você me condena. Eu cheguei. Eu pensei que estava saindo para almoçar no meu aniversário de 62 anos. Eu até denominei meu cabelo e coloquei minha camisa mais bonita. No entanto, recebi uma mala e deixei para trás no lugar de bolo e risos. E foi apenas o começo. Espere até que ele assuma seu sobrenome, se você acredita que apenas estranhos podem traí-lo. Fique atento e deixe-me saber de onde você está visualizando na seção de comentários na conclusão. Dizem que o amor de uma mãe é eterno, paciente, perdoador e incondicional. Eu penso que sim. Isso é o que eu experimentei. Apoiei Brandon, meu único filho, através de todas as peças escolares, noites sem dormir e joelho de pele. Senti uma vibração no meu peito enquanto acordei no meu aniversário. Aquele brilho reconfortante de expectativa. 62. Esperançoso ainda sozinho em minha pequena casa de Dayton, Ohio. Brandon não fez muitas ligações recentemente. Disse que, apesar de sua agenda de emprego movimentada e casamento rochoso, ele sem dúvida apareceria hoje. Eu preparei seu prato favorito, panquecas e até organizei 2 pratos. Eu ainda estava sozinho na hora do almoço. Eu não queria espiral, mesmo que meu coração afundasse um pouco. Analisei textos anteriores e verifiquei meu telefone uma dúzia de vezes na tentativa de conectar. A campainha tocou às 14 horas. Brandon estava lá quando eu abri, usando aquele sorriso de menino que ele tinha quando queria algo. Feliz aniversário, mãe, disse ele, segurando uma pequena flor do supermercado. Apesar da dor no meu peito, eu sorri e dei-lhe um forte abraço. Então eu disse: você veio? Claro, ele respondeu, dando-me um tapinha firme. Quando ele ordenou, vestido. Acrescentando, eu fiz reservas de almoço. Eu não questionei nada. Peguei meu casaco, um pequeno bolso e os sapatos que pareciam bons, mas constantemente machucam os dedos dos pés. Não dirigimos em direção à cidade ou a qualquer restaurante, mas eu estava empolgado como uma garota indo para o baile. Chegamos a um local com uma longa estrada cercada por árvores de bordo, cujas folhas haviam mudado para carmesins, ouro e cinzas. Meu intestino torceu enquanto olhava para o cartaz. O Senior Living Facility Philippines. Brandon, o que é isso? Eu perguntei. Ele limpou a garganta. Dizendo: mãe, precisamos conversar. Suas palavras: isso não é mais seguro, continuou. Você mora sozinho e com seus lapsos de memória, continuou ele. Que memória lapsa? Eu perdi minha paciência. Ele continuou a falar. Suas palavras: encontrei um ótimo lugar? Ele tranquilizou: é seguro, confortável. Ele esclareceu, dizendo: você terá pessoas da sua idade, atividades. Eu ri. Essa risada azeda que faz você não querer rir de jeito nenhum. Eu observei: você está brincando. Você me trouxe aqui no meu aniversário? Eu perguntei. Ele saiu do veículo. Ele insistiu: vamos lá. Eu não me moveria. Ele abriu o porta-malas naquele momento. Eu já havia embalado minha mala. Eu congelei quando olhei para ele. Eu disse: você passou pelas minhas coisas? Ele soltou um suspiro. Não torne isso mais difícil do que precisa, disse ele. O tempo parece ter congelado por dentro. O perfume de vegetais exagerados e antisséptico e sorri para a recepção. Ele me deu documentos legais, meu nome, sua assinatura e uma transferência de procuração. Concluído. Na época, eu não chorei. Ainda não. Eu o segui até uma sala com uma pequena janela voltada para uma parede de tijolos, paredes bege e uma cama ajustável. Meu presente de aniversário. Sentei-me na beira da cama com meu casaco ainda está ligado, sentindo a infiltração fria nos meus ossos. Sem bolo, sem velas, apenas silêncio. Horas se passaram. Finalmente abri o buquê. Ele havia murmurado no passeio de carro. As flores pareciam que eu senti. Naquela noite, fiquei acordado, ouvindo o tranquilo farfalhar das enfermeiras, o som distante de uma TV em algum lugar no corredor. O colchão era muito firme. Os lençóis cheiravam a alvejante. Eu reproduzi todas as conversas com Brandon no ano passado, tentando ver os sinais que eu perdi.
Pensei em todas as vezes que disse sim quando deveria ter dito não. Os tempos que eu cobri por ele, emprestaram-lhe dinheiro, deram desculpas a outras pessoas. Os momentos em que engoli decepcionei porque o amava. Mas naquela noite, parei de defendê-lo. Algo rachou dentro de mim, algo essencial. Na manhã seguinte, pedi a uma enfermeira meu telefone celular. Ela disse que meu filho cuidou disso, desativou a linha, disse que era muito confuso para mim. Foi então que percebi que não estava aqui para ser cuidado. Eu estava aqui para ser apagado. E se eu não encontrei uma saída, eles teriam sucesso. Mas não sou tão frágil quanto eles pensam. Nem mesmo perto. Parei de comer por 2 dias. Não porque eu estava tentando fazer uma declaração, mas porque simplesmente não conseguia suportar a comida ou a verdade. Há algo em ser tratado como se você não seja mais útil que quebra uma parte de você que nunca cura completamente. Eu tinha criado um filho, construído uma casa, amava ferozmente, e agora eu era apenas um número de quarto e um gráfico de pacientes. As enfermeiras eram gentis, principalmente, mas a bondade pode parecer uma forma de pena quando você está preso. Eles me chamaram de querida Ion como se eu tivesse 10 ou 100. Ninguém perguntou o que eu fiz antes. Ninguém perguntou o que eu amava. Para eles, eu era apenas a mulher velha usando chinelos e esquecendo as coisas. Mesmo se eu não tivesse esquecido nada. Meu colega de quarto, Doris, dormiu o dia todo e roçou a noite toda. Ela não falou muito, mas quando fez, era sobre pessoas que não a visitaram há anos. Ouvi porque conhecia muito bem a dor da ausência. Eu tentei manter minha mente afiada. Eu assisti às notícias na sala comum e fiz as palavras cruzadas que deixaram no corredor. Reli um romance que já li 2 vezes antes. Mas algo dentro de mim estava afundando mais fundo, mais sombrio. Então, no 4º dia, eu conheci Ruby. Ela não deveria trabalhar naquele dia. Uma enfermeira chamou o doente Ruby, jovem, com tranças presas sob a tampa e bondade dos olhos, preenchidos. Ela estava verificando meus vitais quando disse: "Você não pertence aqui." Eu olhei para ela, assustada. Ela sorriu. "Não me interpretem mal", disse ela. "Muitas pessoas precisam de ajuda, e tudo bem, mas você não parece perdido", acrescentou. Eu pisquei a picada repentina nos meus olhos. Nós começamos a conversar. Ela perguntou sobre Brandon. Eu disse a ela o que pude sem desmoronar. Ela ouviu. Não apenas assentiu, realmente ouvi. Mais tarde naquele dia, ela voltou com algo na mão. Isso pertencia ao Sr. Henley, um morador que passou na semana passada, ela sussurrou. Nós o encontramos escondido dentro de uma Bíblia, disse ela. Ninguém reivindicou, continuou ela. Era um bilhete de loteria, dobrado, um pouco amarelado e datado 2 semanas antes. Eu ri, seco e quebradiço. E você quer que eu tente minha sorte? Perguntei. Ela piscou. Ei, o mundo lhe deve algo, disse ela. Eu não planejei fazer isso. Não há princípio. Parecia bobo, mas o tédio e o desespero são estranhos bedfellows. Naquela noite, esperei até o corredor ficar quieto. Usei um dos desktops antigos da instalação no lounge e digitei os números. Minha mão congelou. Meus olhos examinaram a página de novo e de novo. US$ 15 milhões. Eu cobri minha boca com as 2 mãos. Eu olhei em volta. Ninguém estava lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não foi alegria que me senti. De jeito nenhum. Era medo. Puro, medo elétrico. Se Brandon descobriu, se alguém descobriu. Imprimi a confirmação, dobrei-a pequena e enfiei-a dentro do meu sutiã. No dia seguinte, liguei para Ruby de lado. Eu preciso conversar com alguém em particular, alguém legal, eu disse. Ela não perguntou por quê. Ela apenas assentiu. Ruby conhecia alguém, um advogado voluntário que veio 2 vezes por mês para ajudar os idosos com vontades e coisas do tipo. Esperei com meu coração batendo até ele chegar naquela sexta-feira. Seu nome era Aaron, jovem, afiado e, o mais importante, discreto. Sentamos na pequena sala. Eu deslizei para ele a confirmação da loteria e sussurrei:
Você pode me ajudar a desaparecer? Suas sobrancelhas se levantaram, mas ele não se encolheu. Precisamos nos mover rápido, disse ele. As próximas horas foram um borrão. Papelada, notarizações, transferências financeiras, um novo telefone, um endereço de correspondência temporária. Ele entrou em contato com um consultor financeiro independente que estabeleceu uma confiança cega. Meu nome não estava em lugar algum visível. Brandon nunca veria um centavo. Eu assinei uma nova vontade, deixando tudo para a caridade, mas ainda não divulgou. Brandon já havia assinado minha vida uma vez. Eu não o deixaria fazer de novo. Ruby me abraçou na noite em que saí. Não se esqueça de nós quando você estiver livre, ela sussurrou. Eu não chorei. Eu não podia. Eu escorreguei um pouco antes do amanhecer, usando roupas que não eram minhas, carregando uma mochila apenas com o essencial. Eles pensaram que eu era senil, quebrado, sozinho. Mas eu estava prestes a me tornar um fantasma com US 15 milhões de dólares. Deixe-os procurar por mim. Eles nunca me veriam chegando. O passeio de ônibus de Ohio era longo, quieto e frio. Sentei-me perto das costas, capuz para cima, óculos de sol, segurando aquela mochila como se ela segurava minha alma. De muitas maneiras, sim. Eu não sabia exatamente para onde estava indo. Tudo o que eu sabia era que eu tinha que chegar o suficiente para que ninguém pudesse me encontrar. Não Brandon, nem sua esposa, nem os advogados que ele provavelmente já havia ligado. Aaron me ajudou a comprar uma casa modesta com um novo nome de confiança na zona rural do Tennessee. Algo fora da grade, mas habitável. Sem câmeras, sem vizinhos muito próximos, apenas uma distância suficiente entre mim e a vida que eu estava deixando para trás. Quando atravessamos a fronteira do Kentucky, exalei pela primeira vez em horas. A liberdade teve um gosto, e não era doce. Era metálico, como sangue e medo. A casa não era nada chique. Uma estrutura de tijolos de um andar com tinta lascada e uma caixa de correio torta, mas tinha um aquecedor funcional, água limpa e, o mais importante, o silêncio. Não é do tipo que você entra em um lar de idosos, cercado por pessoas que desistiram. Esse era o tipo de silêncio que deixou você respirar. Nos dias seguintes, eu morava como uma sombra. Eu cozinhei refeições simples, caminhei até a caixa de correio, sentava na varanda embrulhada em uma colcha velha, observando o vento carregar folhas mortas do outro lado do quintal. Eu verifiquei as notícias obsessivamente, meio que esperava que meu nome aparecesse em letras em negrito. Mulher desaparecida ganha US 15 milhões de dólares. Filho reivindica instabilidade mental. Mas não havia nada. Ainda não. Eu mantive o bilhete de loteria em uma caixa à prova de fogo sob a tábua no armário do corredor. Junto a nova vontade, um telefone do queimador e uma nota endereçada a quem encontrar isso, apenas por precaução. Certa manhã, cerca de uma semana depois que eu saí de Willow Pines, o tranquilo quebrou. Uma batida na porta. Eu congelou. Eu não tinha dito a uma alma onde estava. Eu nem tinha um cartão de crédito vinculado ao meu nome. Meu coração bateu como um tambor de guerra no meu peito. Fui na ponta dos pés para a janela e espiei. Apenas um entregador. Mantimentos. Parte do arranjo que Aaron havia criado. Ainda assim, eu não conseguia abalar a sensação. Naquela tarde, a curiosidade me levou o melhor de mim. Criei um perfil falso do Facebook e procurei por Brandon. Lá estava ele, sorrindo em seu perfil como o mundo não havia desmoronado. Em seu último post, ele escreveu: "Se alguém viu minha mãe, Margaret Taylor, entre em contato comigo ou com a polícia de Dayton. Ela está desaparecida há vários dias", continuou ele. "Estamos preocupados com a segurança dela", acrescentou. Por baixo, centenas de comentários foram investidos. Orações, condolências, pessoas elogiando Brandon por ser um filho tão bom. Eu ri tanto que chorei. Oh, eles não tinham ideia. Nenhum. Mas o que realmente me quebrou não foi o post. Era a foto que ele usou. Não foi recente. Foi de 5 anos atrás. Um dos últimos aniversários que comemoramos juntos. Eu tinha um chapéu de festa brilhante e ele estava com o braço em volta de mim. Nós parecemos felizes. Como é fácil realizar amor em fotos.
Naquela noite, eu não conseguia dormir. Sentei-me na sala de estar olhando para a lareira. Meus pensamentos foram em círculos e, quanto mais eu me sentei com eles, mais escuros eles se tornaram. Lembrei-me toda vez que dava dinheiro de Brandon, todo empréstimo, toda mentira. Lembrei-me de como ele me levou, sutilmente, mas o suficiente. Ele diria coisas como: "Você me disse isso, quando eu não tinha." Ou "Você está esquecendo cada vez mais hoje em dia." Eu pensei que estava envelhecendo mal. Eu pensei que era minha culpa. Não foi. Ele queria que eu duvidasse de mim mesmo. Então, quando ele assumiu o controle da minha vida, eu não resistiria. Bem, eu terminei de ser controlado. Na manhã seguinte, liguei para Aaron de um número de queimador. "Eu preciso que você atualize minha vontade novamente", eu disse. Ele não perguntou por quê. "O que muda?", ele perguntou. "Eu quero deixar bem claro", eu disse. "Brandon Taylor não recebe absolutamente nada", afirmei. "Não é $1, nem uma lembrança, nem uma memória", acrescentei. "Feito", disse ele. "Você está seguro agora, Margarete", ele garantiu. Mas eu não estava. Ainda não, porque no fundo eu sabia que algo estava chegando e precisava estar pronto para isso. Começou com uma carta, envelope simples, nenhum endereço de retorno, escondido entre as contas de serviços públicos e lixo eletrônico. Eu não teria notado isso se não fosse pelo papel, mais pesado que o normal, caro. Meu estômago virou o segundo em que toquei. No interior, havia uma única folha, uma fotocópia, minha assinatura ou o que parecia. Abaixo dele, 2 outros, um do meu falecido marido, Richard, e outro de Brandon. Era um documento de empréstimo datado de 12 anos atrás, um empréstimo pessoal de $50 mil tomado em Richard e nos meus nomes. O logotipo do banco era real. O mesmo aconteceu com o selo de notário, mas eu nunca assinei esse papel. Nunca. Sentei-me no sofá gasto, a letra tremendo em minhas mãos. O documento tinha minha caligrafia até o loop no G de Margarete, mas algo sobre isso estava fora, muito limpo, praticado demais. Meu marido nunca teria escondido um empréstimo como esse. E Brandon, ele nunca disse uma palavra. Peguei a caixa à prova de fogo, recuperei a pasta de arquivos mais antiga que Aaron me ajudou a compilar, uma coleção de documentos financeiros passados que salvamos antes de sair. Lá dentro, encontrei mais 3 formas, todas com minha assinatura forjada. Uma realização fria deslizou através de mim. Brandon estava roubando de mim e Richard há anos. Ele explicou a estranha tensão em nossos últimos anos juntos. A maneira como Richard evitou certos tópicos financeiros. Como de repente tivemos menos. Como Brandon sempre parecia precisar de dinheiro para uma emergência, mas dirigia um carro mais novo todos os anos. Os argumentos tranquilos à noite que eu pensei que eram sobre trabalho. Os planos de férias cancelados. Os maus investimentos. Eu culpava o envelhecimento, o mercado, uma virada geral de sorte. Mas era Brandon. O tempo todo. Eu não chorei. Não desta vez. Em vez disso, abri meu laptop e comecei a cavar mais fundo. Nos 3 dias seguintes, juntei tudo. Brandon falsificou vários documentos de empréstimo usando o número do seguro social e o meu. Os valores variaram. Alguns foram pagos, outros foram silenciosamente enrolados em cobranças de dívidas. Richard deve ter coberto a maior parte antes de morrer, levando a vergonha com ele. Mas uma conta, ainda ativa, mostrou um saldo de balão de mais de $120 mil, e ela havia inadimplente sob meu nome apenas 3 meses antes de eu ser lançado em Philippines. Sentei-me na escuridão daquela pequena sala de estar do Tennessee. Tela brilhando na minha frente, as mãos apertadas tão apertadas minhas juntas doíam. Isso não foi apenas traição. Isso foi roubo, fraude, criminoso. Entrei em contato com Aaron novamente. "Eu tenho novas informações", eu disse a ele. "Documentos forjados, empréstimos", eu disse. "Brandon fez isso", acrescentei. "Eu acredito em você", ele disse calmamente. "Você quer apresentar queixa?", ele perguntou. "Ainda não", respondi. Eu não era o T pronto. Não porque eu tive cumprimentos. Não, esses se foram.
Eu não estava pronto porque queria que ele sentisse o medo primeiro, o silêncio, o que não sabe. Eu queria que ele se perguntasse se eu sabia. Porque a verdade era que eu não estava mais escondendo. Eu estava caçando. Comecei a reunir todos os documentos que pude. Cada conta ligada ao meu nome, todos os e-mails antigos, todos os avisos financeiros Brandon enviados uma vez em meu nome. Até entrei em contato com o antigo banco que usamos e solicitamos registro sob um pretexto legal que Aaron me ajudou a redigir. Peça por peça, o quebra-cabeça se formou e o que revelou fazer meu sangue ficar frio. Brandon havia tomado um empréstimo de interesse alto contra o pequeno negócio que eu cofundei com Richard nos anos 80, o empreendimento de catering que corremos de nossa garagem naqueles primeiros anos. Ele usou essa LLC, ainda tecnicamente ativa, para garantir uma linha de crédito de US$ 200 mil. Ele assinou com o nome de Richard 2 anos depois que Richard morreu. Isso não foi apenas uma falha moral. Isso foi fraude federal. Eu salvei tudo em uma pasta criptografada, bacupei e imprimi uma cópia para armazenar na caixa embaixo das tábuas do piso. Eu não tinha certeza de quanto tempo tive, porque se Brandon estivesse tão desesperado quanto eu suspeitava, e se ele tivesse a menor pista que eu havia desaparecido com milhões, ele estaria vindo para mim em breve. Você já olhou para alguém que amou a vida inteira e percebeu que nunca os conhecia? É assim que parecia. Percorrendo as páginas de documentos que amarraram meu filho a uma trilha de engano por tanto tempo e emaranhada, fez meu estômago agitar. O homem que uma vez balancei para dormir em meus braços havia crescido em um estranho. E não apenas qualquer estranho, perigoso. Até agora, eu havia confirmado tudo. Brandon forjou minha assinatura, mentiu para bancos, manipulou meu falecido marido a cobertura para ele, o pior de tudo, ele havia feito tudo por trás da máscara de um filho dedicado. Mas a verdade mais sombria veio através de uma simples pesquisa enterrada em um banco de dados público. Com uma pequena ajuda do acesso de Aaron, eu o encontrei. Brandon Taylor, atualmente sob investigação federal por registros de impostos fraudulentos, peculato e uso indevido de identidade. Uso indevido de identidade. Aquele bateu mais. Eu cliquei no arquivo da caixa, tremendo. Os detalhes foram principalmente redigidos, mas as acusações foram claras. Brandon estava criando identidades falsas, inflando renda, falsificando deduções e enviando retornos ao dinheiro do sifão por meio de reembolsos. Algumas dessas identidades foram falecidas, outras eram idosas, outras eram pessoas reais, inclusive eu. O IRS sinalizou vários retornos apresentados em meu nome nos últimos 3 anos. Eu não fazia ideia. Eu olhei para a tela, minha mente em uma espiral. Ele planejava pegar meu dinheiro desde o início? Foi por isso que ele foi tão rápido em me empurrar para uma instalação e desligou meu telefone? Não era preocupante. Era contenção. Ele queria me manter em silêncio, desorientado e fora do caminho. Eu empurrei para trás da mesa, andando pela sala estreita, uma mão no meu peito para acalmar os tremores. Meu próprio filho havia armado minha identidade, usou meu nome como uma ferramenta para seus esquemas e, quando o calor caiu, ele planejava me afastar como uma ponta solta em uma história confusa. Só agora, eu não era apenas um final solto. Eu era eu quem segurava o fio. Eu não liguei para a polícia. Ainda não. Em vez disso, comecei a documentar tudo. Cada mentira, todo empréstimo, toda linha forjada em um pedaço de papel. Eu os imprimi, os arquivei em pastas de Manila, rotulei com datas. Comecei a gravar notas de áudio, não porque estava com medo de esquecer, mas porque queria que minha voz fosse a última na sala se algo acontecesse comigo. Então eu fiz uma escolha. Enviei uma cópia de todo o arquivo anonimamente para o Departamento de Justiça. Não fazer uma declaração, ainda não, mas plantar uma semente. Eles teriam as evidências. Se algo acontecesse comigo, eles saberiam onde procurar. Ainda assim, eu não conseguia parar a sensação de que ele sabia. Comecei a perceber carros estacionados mais do que o normal perto da casa. Uma vez, um homem bateu na porta, alegando que estava fazendo uma pesquisa com o bairro. Eu não abri, apenas assisti por trás da cortina, telefone na mão. Cada batida, cada anel, me fez pular. E ainda assim, eu não corri. Não desta vez. Eu fiz outra ligação para Aaron. Precisamos finalizar a confiança, eu disse a ele. A vontade também,
acrescentei. Eu quero tudo protegido, eu disse. Ele concordou. Definimos tudo em meu novo nome com camadas de isolamento legal. Se Brandon tentasse reivindicar um centavo, ele seria retirado de todos os tribunais do país. Mas, por mais que eu tentei me proteger com papel e estratégia, o golpe emocional atingiu os momentos mais silenciosos. Eu sentava à noite e lembrava de Brandon quando menino. Sua risada, seus joelhos raspados, do jeito que ele costumava adormecer no meu peito. Eu me lembrava da adolescência em que as coisas ficaram mais difíceis, mas nunca desisti dele. A faculdade liga, os silencios repentinos, a crescente distância. Como eu perdi? Há quanto tempo ele se afasta enquanto eu continuava segurando? Talvez esse seja o pior tipo de traição, aquele que você assiste se desenrolar em câmera lenta, vai esperando que seja outra coisa. Mas agora eu sabia, e não o deixaria reescrever o fim da minha história, porque pela primeira vez na minha vida, segurei a caneta. A carta veio em um envelope branco simples, sem endereço de retorno. Mas no momento em que vi a caligrafia, eu sabia. Brandon sempre escrito em golpes nítidos inclinados, como se até sua caneta mal pudesse esperar para terminar o que ele estava fazendo. Dentro havia uma única frase. Eu sei o que você fez, e isso não acabou, dizia. Eu li 2 vezes, 3 vezes. Então eu ri, não por diversão, mas porque era o tipo exato de arrogância que eu esperava dele. Não, eu sinto sua falta. Não, onde você está. Apenas um aviso ou uma ameaça. Dobrei a letra ordenadamente e a deslizei na minha pasta crescente de evidências. Até agora, eu já tinha ido quase 3 semanas. Brandon lançou o que parecia uma campanha pública de preocupação, implorando por informações, dando entrevistas às estações de notícias locais, desempenhando o papel de filho de coração partido, procurando sua mãe confusa e vulnerável. Teria sido cômico se não fosse tão arrepiante. E então, assim como eu temia, ele fez sua jogada. Chegou uma carta do Tribunal do Condado em Dayton, oficial, certificado. Eu assinei com as mãos trêmulas e sentei-me para abri-lo na mesa da cozinha. Ele havia apresentado uma petição para me declarar incapacitado mentalmente. Eu não conseguia respirar. O documento incluiu declarações de 2 pessoas alegando que eu mostrou um comportamento irregular e confuso no ano passado. Um era um ex-vizinho, o outro seu antigo amigo da faculdade, alguém que eu mal conhecia. O advogado de Brandon também enviou clipes de áudio. Trechos de correios de voz antigos que eu deixei quando estava angustiado, solitário ou simplesmente desabafando. Picado e editado. Eles me fizeram parecer mal, instável. Ele até anexou uma carta de um psiquiatra, que eu nunca conhecia, reivindicando preocupação com meu comportamento desaparecido e paranoico. Eles queriam que o tribunal congelasse minhas contas, para assumir o controle da confiança, para me arrastar de volta. Eu senti como se o ar tivesse sido um soco nos meus pulmões. Aaron veio na mesma noite. Ele leu tudo, sua expressão ilegível. Temos trabalho a fazer, ele finalmente disse. Mas Margarete, você precisa ficar calmo, ele aconselhou. Você precisa permanecer afiado, acrescentou. Eles estão contando em pânico, ele alertou. Eu assenti, entorpecido demais para chorar. Os dias seguintes se mudaram como uma tempestade. Aaron entrou em contato com um litigante experiente para nos ajudar a preparar. Reunimos documentos, chamadas de vídeo, registros financeiros e até um diário de dados para provar que eu tinha uma mente sólida todos os dias desde que saí. Agendamos uma avaliação psiquiátrica independente. O médico, uma mulher gentil chamada Dr. Lavigne, veio à casa e passou 3 horas comigo. Ela perguntou sobre minha infância, meu falecido marido, Brandon. Eu disse a ela tudo. Ela não tem pena de mim? Ela ouviu. Ela fez perguntas reais. E quando ela saiu, ela tocou minha mão e disse: Você é a pessoa mais lúcida que eu já vi esta semana. Parecia o primeiro fôlego que tirei em dias. Ainda assim, a pressão montada. Notícias da audiência vazaram. A internet, que simpatizou brevemente com a saga Mother de Brandon, começou a mudar. Surgiram perguntas. Por que não entrei em contato com alguém? Eu era instável? Alguém mais estava puxando as cordas? A mídia adora um mistério, e Brandon sabia como alimentá-los.
Mas eu não tinha mais medo, porque agora tinha mais do que apenas prova. Eu tinha propósito. No silêncio da minha pequena casa, comecei a preparar uma declaração de vídeo. Ainda não o publiquei, mas queria estar pronto para o caso de eles me silenciarem. Olhei para a câmera e disse: meu nome é Margaret Taylor. Sou de boa mente e fui traído pela pessoa em que mais confiei, continuei. Eu não chorei. Eu não gritei. Acabei de dizer a verdade porque sabia o que estava por vir. E desta vez, eu não seria o único em julgamento. O tribunal de Dayton não mudou desde a última vez que eu já passei por ele anos atrás. Quando paguei uma multa de estacionamento e fiquei em uma sala cheia de pessoas esperando esquecer seus erros. Naquela época, eu era esposa, mãe, alguém que acreditava em dar às pessoas segundas chances. Agora eu era o acusado. Aaron me aconselhou a me vestir simples, mas forte. Algo que dizia: não estou aqui para implorar. Estou aqui para ser ouvido. Eu usava um casaco azul marinho com botões de prata, o relógio antigo do meu marido e um par de saltos sensíveis que clicavam desafiadoramente a cada passo pelos salões do tribunal. Brandon já estava sentado na frente do tribunal quando cheguei. Ele ficou quando eu entrei, como uma performance perfeita. Uma máscara de preocupação envolvia seu rosto. Ele até ofereceu um sorriso, do tipo que os estranhos interpretariam como calor, mas eu o vi pelo que era. Ele estava aqui para me enterrar. O juiz, um homem mais velho com olhos cansados, apresentou o caso na questão da competência mental de Margaret Taylor. As palavras pendiam no ar como fumaça. O advogado de Brandon foi primeiro. Um homem alto com uma voz polida e muita confiança. Ele deitou como um roteiro. Margaret desapareceu. Margaret estava se comportando erraticamente. Margaret estava sendo manipulada. Margaret era um perigo para si e suas finanças. Ele apresentou a carta do psiquiatra, a do médico que eu nunca conhecia, e apresentava esses clipes de áudio, editou e emendas como um carretel de horror. Eu me ouvia parecer disperso, desesperado, até instável, tirado completamente do contexto. Eu via as sobrancelhas do juiz subirem, minhas mãos apertadas ao redor do apoio de braço. Então Brandon falou. Sua honra, disse ele, a voz tremendo a quantidade certa. Eu amo minha mãe, afirmou. Eu realmente faço, acrescentou. Esta é a coisa mais difícil que eu já fiz, disse ele. Mas acredito que ela está sendo aproveitada, continuou ele. Ela não é ela mesma, afirmou. Ela está perdida, concluiu. Foi quando eu fiquei. Minha vez, sua honra, eu disse. O juiz assentiu. Eu andei lentamente até o suporte, fazendo uma pausa apenas o suficiente para deixar o peso da minha presença se acalmar. Então eu falei. Meu nome é Margaret Taylor, comecei. Tenho 62 anos, continuei. Não estou com deficiência mental, afirmei. Não estou perdido e não sou a vítima de ninguém, declarei. Abri minha pasta metodicamente, com cuidado e entreguei uma cópia do relatório psiquiátrico completo do Dr. Lavigne ao juiz, assinou, datado e certificado. O veredicto: mente completamente sólida, nenhum indicador de declínio cognitivo, emocionalmente estável. Eu assisti os ombros do advogado tensos. O rosto de Brandon se contraiu. Então eu continuei. Eu tenho aqui, eu disse, levantando uma segunda pasta. Um registro de cada telefonema que fiz na semana antes de sair, expliquei. Recebimentos para transferência de fundos para uma confiança legal, acrescentei. Registros médicos, limpos, observei. E uma declaração assinada do advogado que me ajudou a sair da instalação, afirmando que eu era lúcido, lógico e no controle total das minhas decisões, concluí. Eu parei. E eu também tenho outra coisa, eu disse. Mas não vou apresentar isso hoje, acrescentei. A menos que eu precise, avisei. Não mostrei o arquivo, aquele com todas as assinaturas fraudulentas, todo empréstimo roubado, todo documento tributário manipulado. Brandon já tocou. Esse foi o meu as. Em vez disso, me virei para o juiz. Ele me colocou em uma instalação sem meu consentimento, eu disse. Pegou meu telefone, tirou minha liberdade e agora ele quer pegar o pouco que resta, continuei. Minha voz, minha independência, minha dignidade, listei. Não deixe-o, eu implorei.
O tribunal ainda estava. Aaron sentou-se ao meu lado, silencioso, mas estável. Seus olhos encontraram os meus, orgulhosos, mas não surpresos. O juiz se inclinou para trás, o polegar batendo no arquivo. Preciso de tempo para revisar todos os documentos e a avaliação médica, disse ele. O tribunal se reconveria em 2 semanas, anunciou. 2 semanas. Brandon se virou para mim quando a sessão terminou. Ele tentou chamar minha atenção, mas eu não lhe dei a satisfação. Ele deixou o tribunal com punhos cerrados e um jal com força. Sua máscara estava quebrando. E eu saí com a cabeça erguida. A guerra não acabou. Mas pela primeira vez, eu sabia que poderia ganhar. 2 semanas. Isso é quanto tempo o juiz nos deu. Mas Brandon não perdeu um único dia. Poucas horas depois de deixar o tribunal, ele dobrou sua campanha pública. As notícias locais publicaram um novo segmento. A mãe desaparecida reaparece no tribunal. Filho teme a exploração. Brandon conversou diretamente com a câmera, os olhos úmidos, a voz tremendo o suficiente. Eu só quero ter certeza de que minha mãe está segura, disse ele. Ela passou por muita coisa, acrescentou. Ela não está pensando claramente, e temo que haja pessoas ao seu redor com más intenções, afirmou. Eu assisti à transmissão da minha sala de estar, braços dobrados, mandíbula com força. Não havia pessoas más ao meu redor. Apenas eu. Apenas Margaret Taylor. A mulher que o criou, que sacrificou, que perdoou mais do que qualquer mãe deveria. E ele teve a audácia de me pintar como fantoche. Esse foi o momento que eu sabia. A guerra silenciosa que eu havia declarado em meu coração não era mais suficiente. Eu precisava agir. Liguei para Aaron e pedi que ele passasse. Quando ele chegou, entreguei a ele o envelope selado a todos os documentos que eu havia coletado. Os empréstimos fraudulentos, as assinaturas forjadas, as declarações fiscais Brandon haviam apresentado sob meu nome. Envie, eu disse. Não para o tribunal, para o Departamento de Justiça, anonimamente, eu instruí. Ele abriu o envelope, passou pelas páginas e assentiu. Isso chamará a atenção deles, disse ele. Estou contando com isso, respondi. Mas eu não tinha terminado. Naquela noite, usando um dos meus novos pseudonimos e uma conta online nova, fiz uma doação considerável. US$ 5 milhões para uma organização sem fins lucrativos nacional que protege indivíduos idosos de abuso financeiro. Nenhum nome anexado, apenas a transferência. Dentro de uma semana, eles lançaram uma campanha usando meu caso como um símbolo. Eles não me nomearam, mas o tempo era perfeito demais. As pessoas começaram a sussurrar, compartilhar, questionar. Como uma mãe desaparece, depois reaparece com dinheiro, mas seu próprio filho tenta trancá-la embora? Eles perguntaram. Os comentários inundaram as mídias sociais. Algo está errado com o filho. Deixe-a falar. Por que ninguém perguntou ao lado dela? Eu não confio nele. Cuidados de Brandon, a imagem totalmente construída começou a balançar. Então uma pausa que eu não esperava. Um jornalista de um importante jornal entrou em contato com Aaron. Ela queria ouvir meu lado da história. Ela prometeu discrição. Sem nomes, sem fotos, apenas verdade. Eu concordei. Nós nos encontramos em um café tranquilo, 2 cidades. Eu usava óculos de sol e um chapéu. Sentamos no estande da esquina. Ela bateu no registro e me deixou falar. Eu contei ela sobre a instalação, sobre ser deixado lá sem aviso prévio, sobre Brandon pegar meu telefone, minhas contas, minha dignidade. Eu não mencionei a loteria. Ainda não. Quando ela perguntou sobre o processo judicial, eu simplesmente disse: ele está tentando assumir o controle da minha vida. Novamente, a história aconteceu 2 dias depois. Mãe ou milionário? O silenciamento de Margaret T. Não demorou muito para os pontos se conectarem. As pessoas online começaram a especular. A mãe desaparecida era realmente a doadora anônima? Foi por isso que seu filho queria que ela declarou incompetente? Mais sussurros, mais dúvidas. E ainda assim, eu permaneci quieto. Porque a queda de Brandon não viria de uma acusação.
Viria de um acerto de contas. 2 dias antes de o tribunal se reunir, Aaron recebeu uma ligação. Era do Departamento de Justiça. Eles receberam nosso arquivo anônimo e estavam abrindo um caso. Brandon ainda não sabia, mas enquanto estava construindo um castelo de mentiras em tribunais e câmeras, eu estava incendiando a fundação e as chamas estavam ficando mais altas. A segunda audiência parecia mais fria, não por causa do clima, embora o vento do Tennessee tenha se tornado cruel naquela semana, mas porque algo havia mudado no ar ao nosso redor. Brandon entrou no tribunal parecendo menos confiante desta vez. Seus ombros não eram tão altos. Seu advogado sussurrou com urgência enquanto se sentava. Eles viram o artigo. Eles viram a mudança online. Eles estavam sentindo as rachaduras. Sentei-me calmamente, minha pasta de documentos cuidadosamente enfiada no meu colo. Eu não tinha mais medo. Eu estava com raiva. Não é o tipo de raiva que ataca, mas do tipo que se afasta em precisão. Desta vez, fomos primeiro. Aaron abriu com uma declaração que silenciou o tribunal. Sua honra, ele começou. Desde a última audiência, concluímos uma avaliação psiquiátrica independente completa, apresentamos registros financeiros detalhados que comprovam a independência e a coerência da Sra. Taylor e descobrimos através de registros públicos legítimos que o peticionário, o Sr. Brandon Taylor, está atualmente sob investigação federal para múltiplos crimes financeiros, utilidade de identidade e fraude tributária, afirmou. Ele entregou ao juiz uma cópia do processo público. O advogado de Brandon se levantou imediatamente, protestando. Essa investigação não tem influência, ele começou. O juiz levantou a mão. Sente-se, ele ordenou. A sala do tribunal prendeu a respiração. Então veio o verdadeiro golpe. O Dr. Lavigne, meu avaliador independente, assumiu a posição. Calmo, inteligente, direto. Ela confirmou que eu não era apenas mentalmente competente, mas emocionalmente sólida e plenamente consciente de minhas decisões, incluindo minha escolha de deixar a casa de repouso. Ela não está apenas clara, disse Lavigne. Ela é deliberada, atenciosa, acrescentou. Não há base médica para qualquer declaração de incompetência, concluiu ela. Eu olhei para Brandon então. Suas mãos estavam segurando a mesa com tanta força que seus dedos eram brancos. Sua máscara, aquela fachada cuidadosamente construída de preocupação, estava se desenrolando pelo segundo. Aaron então apresentou nossa evidência final, uma linha do tempo. Ele mostrou exatamente quando Brandon tentou assumir o controle de minhas contas e como isso coincidiu perfeitamente com grandes saques que ele fez de seus próprios negócios. Coincidência? Dificilmente. O juiz revisou tudo em silêncio. Brandon foi oferecido a oportunidade de responder. Ele se levantou, sua voz rachou. Minha mãe está doente, disse ele. Ela está claramente sendo manipulada por alguém, afirmou. Ela não agiria assim, a menos que estivesse confusa ou instável, argumentou. Este, não é ela, ele gaguejou. Fiquei então e o encarei diretamente. Eu sou ela, eu disse. Todo mundo ficou parado. Eu sou a mulher que ficou acordada com você quando você teve gripe aos 6 anos, comecei. Quem desistiu de férias, que penhoraram joias para pagar pelas suas aulas na faculdade, que cozinharam sua refeição favorita, mesmo quando eu não podia pagar mantimentos para mim, continuei. Eu sou ela, e você me deixou em uma instalação como se eu não fosse nada, eu declarei. Eu me virei para o juiz. E agora, sua honra, peço que me deixe provar que não sou nada, implorei. O juiz se inclinou para a frente, empolgou os dedos e falou lentamente. Sra. Taylor, com base nas evidências esmagadoras fornecidas, em sua avaliação psiquiátrica e nas inconsistências nas reivindicações do peticionário, estou descartando este caso, disse ele. Suas contas financeiras e autonomia pessoal são totalmente restauradas, continuou ele. Este tribunal reconhece você como competente e independente, concluiu. Não chorei, mas minhas mãos tremeram um pouco enquanto pegava meus papéis e saíam da sala do tribunal. Brandon não disse uma palavra como eu passei. Seus olhos estavam selvagens. Não com raiva, com medo. Ele sabia que acabou. Pelo menos esta parte. Mas o que ele não sabia era que,
enquanto passava semanas tentando provar que eu era instável, eu estava construindo algo muito mais poderoso do que uma defesa. Um legado. E eu ainda não tinha terminado. O telefonema veio logo após a meia-noite. A voz de Aaron estava tensa, mas estável. Aconteceu, disse ele. O DOJ abriu um processo formal, continuou ele. O nome de Brandon está no documento, acrescentou. Eu não falei. Eu apenas sentei lá no escuro, olhando para o vento mudando as árvores além da minha janela. Uma parte de mim estava esperando por esse momento. Mas agora que chegou, não parecia vitorioso. Parecia inevitável. Na manhã seguinte, o mundo alcançou. A mídia invadiu primeiro. Brandon Taylor, filho de um caso de abuso de idosos recentemente destacado, sob investigação federal. Meu nome não foi mencionado, não diretamente, mas os pontos estavam muito próximos para não se conectar. As pessoas se lembraram da mãe desaparecida, da batalha judicial, do doador anônimo, a mulher frágil que desapareceu, mas ficou forte no tribunal semanas depois. Agora, o filho perfeito estava se desenrolando, e eles queriam ouvir de mim. Fiquei quieto por 2 dias, desliguei a TV, ignorei o telefone. Eu me preparei para o café da manhã, assisti os pássaros berrarem no quintal de gelo, sentei-me com uma caneta na mão e escrevi cartas que nunca pretendia enviar. Mas o silêncio não era justiça. Estava na hora. Entrei em contato com Sarah, o jornalista que me conheceu em segredo semanas antes. Eu disse a ela que estava pronta para falar, desta vez na câmera. Sem aliases, não há mais sombras. Agendamos a entrevista para a sexta-feira seguinte. Notícias nacionais, recurso completo. Ela perguntou se eu tinha certeza. Nunca tive mais certeza, eu disse. No dia da entrevista, eu me vesti simplesmente. Camisola cinza, pequenos brincos prateados, sem maquiagem, sem estilista, apenas verdade. Sentamos um ao outro em um estúdio tranquilo, as luzes macias e quentes. Sarah se inclinou para a frente. Margarete, o mundo conhece as manchetes, disse ela. Eles leram sobre Brandon, sobre o caso, continuou ela. Mas o que eles não sabem é o coração disso, acrescentou. Por que agora? Ela perguntou. Eu olhei diretamente para a câmera. Porque não é apenas sobre mim, eu disse. É sobre todos os pais que deram tudo e foram jogados fora, continuei. Todo adulto mais velho demitiu, apagado ou trancado sob a desculpa do amor, expliquei. Eu era quase um deles, eu admiti. E não ficarei mais quieto, declarei. Então eu contei minha história, a casa de repouso, o bilhete da loteria, as mentiras que descobri, o arquivo que enviei. Não deixei de fora nada. Os olhos de Sarah berraram enquanto eu falava. Mas eu não chorei. Eu terminei de chorar. Naquela noite, a entrevista foi ao ar. Milhões assistiram. Mensagens derramadas. Pessoas de todo o país compartilhando suas próprias histórias de traição, abandono e sobrevivência. Eu não estava mais apenas Margarete. Eu era um espelho. Brandon não falou publicamente, mas fontes próximas a ele disseram que ele ficou arrasado, que sua vida estava desmoronando. Bom. Ele construiu essa vida na manipulação e agora estava desmoronando sob o peso de sua própria crueldade. Mas eu não me gabou. Em vez disso, comecei a trabalhar. Fiz planos para lançar uma fundação, que protegia os anciãos de abuso legal e financeiro. Não apenas em nome, mas com apoio jurídico real, financiamento real, defesa real. Eu nomeei como Projeto Margarete, porque se eles usariam meu nome para me despir de dignidade, eu usaria para devolver a dignidade. Ainda assim, a dor permaneceu. Não porque Brandon estava sofrendo, mas porque eu amava com uma espécie de lealdade que me cegou. E agora eu tinha que aprender a viver sem essa ilusão. Mas eu tinha algo melhor agora. Eu tinha verdade, e ninguém poderia tirar isso de mim novamente. A prisão de Brandon não veio com sirenes. Veio com manchetes. Brandon Taylor indiciou várias contagens de fraude eletrônica, roubo de identidade e sonegação de impostos. Eu li as notícias em uma manhã tranquila com meu chá na mão e meu gato se curvou ao meu lado. A casa ainda estava, exceto o zumbido constante da geladeira e o vento escovando contra as persianas.
Por um longo tempo, apenas olhei para o artigo, não porque não acreditei. Eu fiz, mas porque imaginei esse momento tantas vezes que, quando finalmente chegou, quase parecia déjà vu. Ele estava em fiança. Obviamente, o dinheiro pode ganhar tempo, mesmo quando não pode comprar paz. Mas o dano foi causado. Seu nome se tornou sinônimo de traição. Ex-clientes puxaram seus negócios. Suas linhas de crédito estavam congeladas. Amigos, se foi. Até sua esposa havia emitido uma declaração através de um advogado. Ela estava pedindo o divórcio. Ele estava sozinho agora. Eu deveria ter me sentido triunfante. Mas tudo o que eu senti era vazio. O problema de sobreviver à traição é que ela não o deixa inteiro. Isso deixa você mais sábio. Sim, mais nítido, mais forte, talvez. Mas algo suave morre em você, essa confiança cega, a crença de que o amor é suficiente para manter alguém leal. Eu não sofri essa suavidade. Eu o enterrei. Era um sábado frio quando entrei no centro da cidade pela primeira vez desde a entrevista a Sol. As pessoas me reconheceram. Eles não sussurraram. Eles não encararam. Eles sorriram. Uma mulher, talvez na casa dos 40 anos, tocou meu braço e disse: "Você deu coragem à minha mãe para deixar uma situação ruim." Um jovem por trás do balcão da farmácia colocou uma nota na minha bolsa de prescrição. Minha avó diz: "Obrigado, dizia." Não procurei essa atenção, mas veio gentilmente, como a luz do sol através de nuvens pesadas. Aaron parou naquela tarde. Eles lhe ofereceram um acordo, disse ele. 10 anos se ele se declarar culpado, continuou ele. Caso contrário, é julgado, acrescentou. E ele? Perguntei. Ainda fingindo que é tudo algum mal entendido, ele respondeu. Ele acha que pode superar o sistema, acrescentou. Eu balancei minha cabeça. Ele está fingindo toda a sua vida, eu disse. Aaron hesitou. Ele ainda não tentou entrar em contato com você? Ele perguntou. Eu conheci seus olhos. Não diretamente, mas eu recebi algo. Uma carta, envelope não marcado, deslizou sob minha porta da frente uma noite enquanto eu estava na cozinha. Dentro, uma fotografia. Era do meu aniversário de 60 anos. Eu em um suéter amarelo, rindo, com um bolo no rosto. Brandon ao meu lado, segurando a faca, rindo também. Nas costas, apenas uma frase em sua caligrafia. Você sempre acreditou em mim, dizia. Sinto muito que não bastasse, acrescentou. Sentei-me com essa foto por horas. Não chorando, sem furioso, apenas lembrando. Lembrando o garoto que pediu mais uma história para dormir. O adolescente que dirigiu meu carro em uma caixa de correio e chorou quando eu não gritava. O homem que me abraçou mais rígido do que o normal no dia em que seu pai morreu. Eles eram todos partes dele, e eu os amava. Mas amor, amor verdadeiro, exige verdade. E Brandon escolheu mentiras. Naquela noite, queimei a foto na lareira. Não está sem ódio, fora de lançamento. Eu assisti as chamas se enrolarem ao redor do papel, enegrecer as bordas, apagar o sorriso. Eu não precisava de uma foto para lembrar. Eu precisava de paz. E eu estava quase lá. Na manhã, voltei para Willow Pines, o céu estava cinza pálido, do tipo que suaviza o mundo sem escondê-lo. Fiquei do lado de fora da instalação por um longo momento, olhando para o lugar onde fiquei como bagagem. O estacionamento estava quieto. As árvores estavam nuas, mas algo mudou. As portas da frente se abriram e Ruby saiu antes que eu pudesse bater. Ela ofegou quando me viu. Oh meu Deus, Margarete, ela exclamou. Eu sorri. Sou eu disse. Nós nos abraçamos, não educadamente, não brevemente, mas como duas pessoas que haviam sobrevivido a algo. Seus braços estavam quentes, e eu percebi quanto tempo fazia desde que me senti seguro no abraço de alguém. No interior, o local parecia diferente. Os pisos estavam encerados na hora. As luzes eram mais brilhantes. A sala comum tinha novos livros, uma televisão melhor e uma cerveja de café real no canto. Ouvi o que você fez, disse Ruby, levando-me a um banco tranquilo no corredor.
As doações, as entrevistas, continuou ela. Margarete, você mudou tudo, acrescentou. Não, eu disse. Eu apenas parei de deixar as pessoas decidirem quem eu era, corrigi. Andamos pelos corredores juntos. Eu visitei o antigo quarto de Doris. Agora era um lounge de leitura. A equipe olhou para cima, alguns sorrindo, outros atordoados. Alguns moradores me reconheceram. Eu acenei para cada um deles. Eles não eram mais invisíveis, e nem eu. Naquela tarde, fiz um discurso na nova sala de atividades. Havia cadeiras dobráveis montadas e a equipe havia feito biscoitos. Ruby me apresentou como se eu fosse alguém famoso, mas eu balancei a cabeça. Não estou aqui porque sou rico, comecei. E eu não estou aqui porque fui prejudicado, continuei. Estou aqui porque fui silenciado, expliquei. E eu sei quantos de vocês ainda se sentem assim, acrescentei. Cada par de olhos me observava. Alguns ponderam com lágrimas. Quero lhe dizer algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito há muito tempo, eu disse. Você não é um fardo, afirmei. Eu continuei, você não é esquecido. Eu disse, e você não terminou. Houve um aplauso mais suave e mais alto. Eu sorri como o peso de todas as noites solitárias que já experimentei, foi levantada por algo mais cheio e quente. Concluí a confiança quando cheguei em casa. O projeto Margarete se transformaria em uma organização nacional que fornece apoio financeiro e legal a idosos que correm o risco de explorar. Estabelecemos relacionamentos com tribunais e instituições de cuidados de idosos, contratávamos advogados e montaríamos linhas diretas. Brandon aceitou a oferta. 10 anos. Ele tentou enviar uma segunda carta. Eu o enviei de volta sem abri-lo. O capítulo foi fechado. Nos últimos dias do ano, enviei cartas a todos que me apoiaram. Dr. Lavigne, Aaron e até Ruby. Agradeci a eles por me apoiarem enquanto me salvava, não por me salvar. Então, na primeira queda de neve de janeiro, dei um passo que não tinha dado há décadas. Eu me enviei uma carta. Foi apenas uma página de comprimento. Sentei-me à lareira e li em voz alta. Aos meus pés, o gato se abraçou. Eu falei, caro Margarete, primeiro. Quando eu disse, você não era louco. Eu continuei, você não estava muito confiando. Eu continuei, você não estava fraco. Você era apenas uma mulher que louved profundamente, esclareci. E quando eles tentaram escrever-lo de sua própria vida, você pegou a caneta e escreveu o acabamento, eu disse. Eu disse, estou tão orgulhoso de você. Eu disse, com amor, você mesmo no final. Coloquei a letra na lareira depois de dobrá-la e coloque-a em uma pequena caixa de madeira. Não precisava de um legado financeiro, retaliação ou até justiça. Eu tinha mais. Liberdade. E eu estava finalmente, totalmente livre pela primeira vez na minha vida. Agradeço por você ouvir. Lembre-se de se inscrever e fique à vontade para deixar um comentário com sua história. Sua voz conta.